Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jaqueline, este é o canal Mãe Sou Eu e hoje vamos fazer mais um vídeo respondendo aqui a perguntinhas. Hoje o tema ele está voltado para gastrostomia, né? Já fizemos alguns vídeos aqui no canal a respeito desse assunto e vamos responder algumas dúvidas que foram deixadas nesses vídeos. A primeira pergunta aqui é da Ana Beatriz. Ela me perguntou se a Helena já tirou a sonda. E sim, Ana Beatriz, a Helena já tirou a sonda. Com 7 meses ela teve alta da gastrostomia, né? Com 3 meses ela já começou a se alimentar via oral. E aí foi esperado que a dieta evoluísse, né? Que a gente fizesse a introdução alimentar e verificar como que ficaria a vivência dela, né? Com os alimentos mais pastosos, mais sólidos. E aí, como ela conseguiu evoluir muito bem, com 7 meses ela fez aí a retirada completa da sonda. A segunda é da Mariane e ela perguntou o seguinte: a minha filha suga, mas tem dificuldade de engolir. Então, a Helena, na verdade, nunca teve dificuldade para engolir, a dificuldade dela era na sucção. E o que é importante, Mariane e todas as outras mães que também têm essa dúvida, antes de se fazer a alta ou mesmo a prescrição da sonda de gastrostomia, é necessário fazer exames. Por exemplo, para ter a alta, a Helena fez um exame chamado videoglutograma, que filma, na verdade, o processo, né, da entrada do alimento na boca até ir para o aparelho digestivo, para verificar se a criança não tem nenhum tipo de disfagia, porque quando há dificuldade para engolir, esse alimento ele pode ser broncoaspirado e pode parar nos pulmões. Isso aí pode gerar na criança uma pneumonia de repetição e pode sim chegar a casos muito graves. Então, se essa dificuldade para engolir ela estiver relacionada a alguma má formação ali no tubo digestivo, a qualquer disfagia, é muito importante que isso seja tratado e muitas vezes essa criança vai precisar sim de usar a gastrostomia, porque não é seguro dar o alimento via oral. A terceira pergunta é do José e ele falou o seguinte, na verdade é um relato, né? Falou: oi, o meu filho nunca teve problema em se alimentar, era gordinho, mas começou a ter febre que não passava e os médicos disseram que ele poderia estar broncoaspirando, mas ele nunca teve problema com isso. E sem fazer o videoglutograma ou sem saber, eu sem saber e com medo deixei fazer. Aí meu pesadelo começou. Depois dela, né, da gastrostomia, ele nunca mais foi o mesmo. Meu filho hoje não tem mais alegria, chora muito, fica pálido, roxo, sua, chora muito como se estivesse com dor. Não é mais o menino alegre de antes. Então, eu também tive essa experiência assim com a Helena. Era muito difícil mesmo, ela também ficava roxa, ela parecia que realmente estava sentindo muita dor. Nós gastamos muito com medicações assim para poder tentar controlar as cólicas, porque eram muito complicadas. Todas as noites ela tinha crise, ela fazia apneia, ela ficava sem respirar e era uma situação muito difícil de lidar. E eu acredito que era assim por causa da sonda, porque depois que ela teve alta, o problema também cessou. Nós nunca mais tivemos esse problema com ela de gases. Muitas vezes nós tínhamos que abrir a sonda mesmo para tentar aquele ar sair, porque era muito complicado. Mas a questão assim da broncoaspiração, eu acho importante entender um pouquinho o estado da criança. Muito difícil uma criança que está ativa, que está brincando, que sustenta o tronco, que consegue se sentar, ela fazer a broncoaspiração, a menos que haja episódio de vômito, que essa criança, né, vomite enquanto está dormindo, que há mais riscos assim de realmente a broncoaspiração. Mas é muito importante, antes de autorizar qualquer processo cirúrgico, os exames serem feitos, porque simplesmente o médico ter uma ideia ou acreditar que uma pneumonia que a criança passou pode ser broncoaspirativa, não é o suficiente para isso. É muito importante entrar com investigação e só depois de detectar um problema realmente de disfagia, recomendar a criança passar por a cirurgia. É uma cirurgia muito invasiva, muda-se completamente ali, né, o processo anatômico do sistema digestivo, então isso é muito agressivo para a criança.
A quarta pergunta é da Ingrid e ela perguntou o seguinte: o que aconteceu com ela, com a Helena, né? Estou perguntando porque minha filha nasceu há 35 dias, um parto complicado e faltou oxigênio no cérebro. Minha filha também chama Helena e os médicos estão insistindo na gastrostomia, porque ela não suga, mas engole. Então, Ingrid, tem vários vídeos aqui no canal, inclusive na quinta-feira, né, ontem nós postamos também um vídeo contando um pouco mais a história da Helena, então tem toda a história dela, tudo o que aconteceu. Mas resumindo, ela tem hidrocefalia, ela nasceu com 34 semanas e ela também passou por um caso parecido. Ela não conseguia sugar, mas sempre engoliu perfeitamente. Então eu acho importante, antes de você autorizar, você pedir esse exame, né, o videoglutograma, e também você tentar outras alternativas. No meu caso, eles só tentaram com uma mamadeira, porém, você pode oferecer no copinho, desde que essa criança ela tenha aí uma sustentação, né, boa, para que você consiga dar o alimento para ela e esse alimento não vá parar nos pulmões, né? Essa questão da falta do oxigênio no cérebro também é muito importante fazer-se uma triagem do quanto que foi prejudicado, né? Do quanto de sequelas que essa criança pode ter. Porque muitas vezes, se a criança tiver uma paralisia cerebral muito severa, talvez ela não consiga realmente se alimentar sozinha. Mas é muito importante, antes de tudo isso, esses exames complementares serem feitos para que não seja feita uma cirurgia desnecessária, para que haja todo, né, um processo complicado agora para daqui a alguns meses a criança ter alta da sonda. A quinta pergunta é a pergunta da Thalita. Estou passando pela mesma situação. Estou com minha filha com 2 meses e aconteceu o mesmo com minha filha, desde o nascimento com sonda por um tratamento cardíaco e desde então vem tentando me obrigar a aceitar a gastrostomia. Então, muitas vezes eu percebo, e eu falo por experiência própria, que há sim, principalmente quando a gente se trata pelo SUS, uma tendência de tentar um esvaziamento de leitos, né? A criança que está ali no hospital só para se alimentar, ela não tem tanta gravidade mais. Então, talvez tem crianças que estão com situações muito mais graves que precisam daquele leito. Então, essa pressão por você resolver logo esse problema da alimentação, ela existe sim. Infelizmente, mas ela existe sim, porque eles querem, na verdade, liberar. Não estou julgando ser uma coisa errada e tudo mais. Entendo que a demanda do SUS é muito maior do que o sistema possa absorver. Mas existe essa corrida aí por esvaziar os leitos. E com isso, se a criança deu um indício que não vai fazer aquilo ali sozinha tão rápido, a mãe é induzida a aceitar de qualquer forma a alimentação via sonda, porque o processo de fazer a fonoterapia, de estimular a criança, ele é mais demorado. Então, a criança que ficou 49 dias pode ficar 80, pode ficar 100 dias. E isso pode não ser interessante para o hospital. Mas, eu repito o que eu falei em todas as perguntas. Antes de aceitar, é muito importante que a equipe que está sugerindo esse procedimento, ela apresente exames e apresente assim, indícios muito fortes de que o seu filho não tem condição de se alimentar via oral. Salvo isso, fazer o estímulo mesmo, fazer fono, procurar ver como que essa criança pode ser estimulada, se não conseguiu fazer com a mamadeira, se existe uma outra forma de tentar fazer essa criança se alimentar sozinha. E a última pergunta de hoje é da Jane. Ela falou o seguinte: minha filha precisou colocar a gastrostomia, daqui a 2 meses vai trocar pelo bottom. Quanto tempo leva para passar a dor depois do procedimento? Olha, Jane, é bastante complexo, eu acho que pode variar muito de um paciente para o outro. Quanto mais nova é a criança, eu acho que mais fácil ela se recupera, né? Mais fácil a pele cicatriza, então menos sofrimento em relação à dor da cirurgia. Porém, tem toda uma adaptação, né, do organismo mesmo, porque uma criança que se alimentava talvez por via oral, que agora vai se alimentar exclusivamente pela sonda, tem todo um processo de adaptação do corpo mesmo. Então, o pós-cirúrgico ele pode ser bastante complicado. É uma cirurgia muito invasiva, porque é cortada a parede abdominal, a parede do estômago, para inserir ali a gastrostomia, né, a sonda. Então, é realmente um processo que não é muito delicado, não é um processo assim
que não seja invasivo. Então a criança vai sim ter um certo sofrimento ali no pós-operatório. Mas geralmente são crianças um pouco menores, elas conseguem contornar melhor esses sintomas. É importante depois disso sempre procurar verificar o tempo de descida da dieta, porque isso pode acarretar uma quantidade de gases maior. A própria sonda, infelizmente, ela já deixa a criança mais propensa a ter gases mesmo. Então, é bom tomar cuidado também com essa parte, porque isso aí pode intensificar as dores no pós-cirúrgico e o tempo de duração delas. Bom, então foram essas perguntas, né, que nós separamos para essa sexta-feira. Se você tem ainda alguma dúvida sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema que nós abordamos aqui no canal, pode deixar a sua perguntinha aqui no vídeo, ou você pode procurar a gente também lá no Instagram. A nossa página é @mãesoueu1 e nós vamos interagir com todos que deixarem as perguntas lá. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.